Se é para Jesus, é melhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que foi especificamente para mim. Deus falou comigo nessa palavra. Era uma madrugada e eu estava passando por um vale terrível. O meu vale tinha nome. E eu estava passando por uma situação muito difícil, cerca de 2 anos e meio atrás. E eu estava clamando ao Senhor, aonde eu estava de madrugada, chorando na presença do meu Deus e clamando a Ele a respeito daquilo que eu estava passando. Uma noite em casa, dormindo, na madrugada, eu não sei se foi em sonho ou se o Senhor Jesus apareceu para mim. Eu só vou dizer aquilo que eu penso. Jesus apareceu para mim na madrugada e me tirou do meu quarto e me levou num lugar bem espaçoso, muito amplo. Não tinha árvores. Era um lugar espaçoso. E aí o Senhor me levou, mostrou aquele lugar para mim. E Ele me sentou comigo no banco de uma praça. E quando Ele sentou comigo no banco de uma praça, eu fiquei com dúvida se era Jesus. E naquele momento eu olhei assim para os pés dele, tinha um tecido cobrindo os pés, e também tinha o seu cabelo caía sobre a sua face, e eu olhava para o lado, e eu perguntei: o Senhor é Jesus? E ele me disse: eu sou. Eu falei assim: eu tenho tantas perguntas para te fazer. E ele falou assim: eu sei do seu sofrimento, mas calma que eu vou te responder só algumas. Calma. E eu fiz 2 perguntas para Jesus naquele dia. 2 perguntas que definiu o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. E Ele me conduziu para uma palavra. E a palavra que Jesus me deu naquele dia está em 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas capítulo 20. Eu vou ler essa passagem na linguagem atualizada, segundo os melhores textos de grego e hebraico, ok? Não sei se você tem essa linguagem aí, mas eu preciso ler nela, porque foi através dessa linguagem que Jesus falou muito comigo, ok? De João Ferreira de Almeida, segundo os melhores textos do grego e hebraico. E é uma passagem que conta a história do rei Josafá e do povo de Israel, quando eles receberam uma notícia terrível a respeito do que estava vindo contra eles. E essa é uma história tão tremenda, que foi nessa história, do capítulo 1 até o capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 21, foi nessa história que eu tive que lê-la inteirinha, versículo por versículo, meditar versículo por versículo, e entender o que era que Deus estava querendo falar comigo. Gente, eu não sei quantas vezes eu já li essa passagem. Eu não sei quantas vezes eu já li ela e já orei com base nessa passagem. Eu já ministrei essa palavra aqui em outros lugares que eu fui pregar, que me convidaram para pregar em outras igrejas, já ministrei ela. E eu quero compartilhar essa palavra porque é algo específico que Deus falou comigo a respeito da minha vida. Amém? É por isso que eu quero compartilhar. Ok. 2 Crônicas capítulo 20. Diz assim: depois disto significa depois do capítulo 19, porque no capítulo 19 teve a nomeação dos juízes, ok? Então depois da nomeação dos juízes, aconteceu isso. Depois disso sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi, ou seja, estão aí pertinho. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá
e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão não há poder e força, de modo que não há quem possa te resistir. Ó Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de seu amigo Abraão. E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia! Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitisses que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, que era o profeta, versículo 15, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas do Senhor. Glória! Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zir, e os achareis na extremidade do vale, ou na entrada do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ou seja, tomem uma postura, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Está escrito isso na sua Bíblia? Para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestido de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória! Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores,
O Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram derrotados. Foram derrotados. Pai, eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia que dura para sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Nós te bendizemos nesta noite e queremos dizer para ti que nós nos sujeitamos a ti. Nós nos submetemos ao teu Espírito. Nos submetemos à tua palavra, à autoridade da tua palavra. Nos submetemos à voz profética. Nos submetemos à palavra profética do Senhor aqui, que já foi liberada aqui nesta noite. Sobre este lugar. Nos submetemos à palavra de autoridade através dos cânticos. Nos submetemos à palavra de autoridade liberada aqui em oração. E nós declaramos a ti, Senhor, nesta continuação, que nós nos submetemos à tua vontade, ao teu querer, queremos ouvir a tua voz. Fala mais um pouco. Fala mais um pouco com a gente. Nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja bem, Josafá era rei de Israel. E quando Josafá quando Josafá cita, que o texto cita que eles subiram do Egito. O povo de Israel estava subindo do Egito para esta terra. E no meio do caminho, Deus fala para o povo de Israel, enquanto eles iam vencendo os inimigos da terra, destruindo os inimigos da terra, tirando os empecilhos do caminho para possuir a terra que Deus tinha para eles. Deus falou que eles não deveriam passar por 3 povos. Esses 3 povos, vocês desviam deles, deixa eles aí. Se Deus fala um negócio desse com a gente às vezes não entende, né? Tem uma situação ruim para se resolver, tem uma barreira, tem uma resistência, e às vezes a gente olha para aquilo, a gente parece que precisa vencer aquilo, e de repente Deus fala para você assim, não, cheio, Senhor, olha só, Kleber, que situação difícil. E eles deixaram 3 povos sem derrotá-los. E eles foram para onde Deus queria que eles estivessem, e agora eles estão instalados nessa terra. Era o lugar deles. O texto diz que Josafá, na sua oração, diz: essa é a terra que o Senhor nos deu por herança. O Senhor nos colocou nesse lugar. O Senhor nos estabeleceu aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para este lugar. E agora nós estamos aqui onde o Senhor nos estabeleceu por herança. Foi o Senhor quem nos deu. E agora, Senhor, que história que é essa? Que nós deixamos esses 3 povos sem vencer, nós não destruímos eles. E agora que estamos aqui, estamos bem estabelecidos, olha o que eles estão fazendo com a gente. Olha o que eles estão fazendo, Senhor. Resolveram se levantar contra nós e vir contra nós. Olha como eles estão retribuindo. Olha como eles estão retribuindo o que nós fizemos. Poupamos a vida deles. E agora eles estão nos retribuindo. Estão vindo uma multidão contra nós para fazer guerra contra nós. Eu não sei se alguma vez na sua vida você passou por um negócio desse. Você poupou aquela pessoa. Você abençoou aquela pessoa. Você fez coisas boas por aquela pessoa. Às vezes não foi nem só por uma pessoa. Se você for contar na ponta do dedo, quantas coisas boas você já fez por pessoas. Quantas vezes na sua vida, eu me lembro, eu tenho 63 anos, 25 de ministério, mais esse tanto de anos junto com meu filho. Graças a Deus, um ministério bem sucedido, um legado muito abençoado, que está marcando essa cidade e região, e é desse jeito que vai ser, e muito mais. A gente se estabelece
na vontade de Deus. Sabe por que nós estamos aqui, queridos? Porque Deus quis que fosse assim. Você sabe por que a Igreja Conviva existe? Porque Deus decidiu que seria assim. Não surgiu uma ideia na cabeça do pastor Rafael, e aí ele disse, eu tive uma ideia legal. Aí não foi assim que aconteceu. Não foi. Eu sei que não foi. Eu conheço o filho que eu tenho. Olha, preste atenção, eu vou dizer para você. Com 15 anos de idade, eu levei o pastor Rafael, o meu filho, deixa o pastor quieto. Eu levei o meu filho Rafael para um encontro de pastor. Foi com 15 anos, filho? 15 anos. Mas você não sabe que eu falava para Deus, Senhor, este vai ser aquele que vai mais longe do que eu, aquele que vai voar mais alto do que eu, aquele que vai conquistar mais alto do que eu conquistei, porque eu sei do que Deus fez nessa cidade através do meu ministério. E eu sempre olhei para a vida dele e falei assim, o Senhor vai fazer ele atravessar um caminho ou um deserto, seja lá o que for, um vale, subir montanha, descer montanha, mas o Senhor vai levar esse menino aonde eu não fui. E ele vai, e já foi. Já foi. E quando eu sento naquele banquinho ali, naquela cadeira ali, eu fico olhando, e adorando, e louvando, e chorando, e às vezes com o olho fechado, orando. Escute o que eu vou dizer para você. A maior alegria do meu coração, sabe o que é? É ver a Igreja Conviva no estado que ela está. Mas tem uma coisa que eu digo para você. Ela vai tão longe que você não faz nem ideia. E nesse tempo todo, a gente olha e diz, quantas pessoas passaram por nós? Quantas pessoas passaram por nós? Que nós abençoamos. Que Deus nos usou para arrancar do monturo, do lixo, da rua, da perdição, casamentos destruídos e Deus restaurou, vidas sendo salvas, sendo batizadas, movimentando o reino de Deus na cidade de Nova Odessa, e não só em Nova Odessa, mas até na região, movimentando o reino de Deus, abençoando vidas, salvando vidas, vidas sendo curadas, sendo libertas, experimentando a manifestação do poder do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, agindo na vida de pessoas. Que alegria, quantos estão aqui que é daquele tempo do passado, que viram isso acontecer. E aí a gente se estabelece, e de repente, não aconteceu só comigo, aconteceu talvez com todos aqui. Você abençoou, você cuidou, você deu dinheiro, você cuidou da pessoa, você fez tudo pela pessoa, você fez tudo por uma casa, por uma família, por um povo. E aí de repente você se coloca na situação como Josafá, Senhor, olha só, olha como eles estão nos retribuindo. Olha como eles estão nos retribuindo agora. Sabe o que Josafá faz? Ele fica tão irado que ele contrata homens de todos os lugares e forma um exército. Não foi isso. Não foi isso que ele fez. Quando ele recebeu a notícia, no versículo 1, que um povo se levantou, os 3 povos que eles pouparam, se levantaram para fazer guerra contra ele. O que ele teve? Ele teve medo, porque medo é coisa de gente. Ele teve medo, mas no medo o que ele fez? Ele correu e foi consultar o Senhor. Correu e foi consultar o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você recebeu alguma notícia ruim na vida, você teve medo, ficou apavorado, você correu e foi consultar o Senhor? Ou alguns de nós, em vez de correr e consultar o Senhor, e se sujeitar em jejum e oração, a gente correu desesperado, começou a gritar com a mulher, gritar com o filho, gritar com todo mundo, e procurar o culpado disso, quem fez isso comigo, quem fez isso com a gente. Não vai ficar desse jeito, eu vou atrás, eu vou tirar a satisfação com esse cara, eu vou tirar a satisfação, que negócio que é esse? Como é que pode fazer um negócio desse com a gente? A gente fez de tudo, fez certinho, eu paguei tudo direitinho, agora está fazendo isso comigo? Não, Josafá não fez isso. Josafá fez o quê? Correu e foi consultar o Senhor.
E a Bíblia diz que ele foi consultar o Senhor. E logo eu imagino Josafá correndo, ajoelhado, orando diante do Senhor ali, clamando ao Senhor. E de repente ele se levanta e diz assim: Senhor, e a partir desse momento está consagrado um jejum. Você sabe por que Josafá fez isso? Consagrou um jejum. Depois reuniu toda a Judá e Jerusalém para consagrar um jejum ao Senhor. Você sabe por que ele fez isso? Porque para Josafá, orar e consagrar um jejum significa: eu estou agora entrando, me submetendo a toda a direção do Senhor para a minha vida e para a vida do povo de Israel. Eu estou agora me sujeitando a Ti. Consagrar jejum não é para conquistar coisas. Consagrar jejum em primeiro lugar é para se sujeitar, para sujeitar a carne, para sujeitar a nossa vontade, o nosso ego, para sujeitar a nossa emoção debaixo do senhorio de Cristo. Porque nós vemos pessoas animadas para jejuar, porque tem que arrumar uma porta de emprego, para jejuar porque tem que vencer algo, para jejuar porque tem que conquistar algumas coisas, para jejuar porque tem que comprar um carro, para jejuar para um monte de coisa. Mas nós nem sempre vemos pessoas dizendo: eu estou jejuando porque eu estou submetendo a minha carne ao senhorio de Cristo. O que vai acontecer comigo é que eu vou me sujeitar e vou pôr todo Judá e Israel em jejum, em sujeição. Totalmente em sujeição ao Senhor. Porque esse negócio é grande demais para nós. Nós vamos ter que nos sujeitar a Deus e deixar Ele fazer. Ele vai fazer. Pode ser que demore um dia, 2 dias, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei. Tem algumas pessoas que entraram num vale aí, já faz 10 anos, não saiu dele ainda. Eu acredito que tem gente que já entraram num vale, numa situação difícil, que está aí há anos orando, e chorando e clamando, dizendo: meu Deus, esse negócio não passa. Quando isso vai passar? Tem gente que entrou num casamento, achou que ia ser 1000 maravilhas o casamento, entrou num casamento e hoje está vivendo debaixo de uma sujeição tão terrível, de opressão no casamento. Que a mulher não aguenta mais o marido. A esposa não aguenta mais o cara. Porque o cara é chucro, ele é duro, ele é implacável. Ele não se sujeita a Deus, ele não se sujeita a ninguém. E tudo que ele vai fazer é brigando, é dando pancada, dando paulada. As pessoas que se relacionam com ele já olham para ele e dizem assim: meu Deus, quero distância desse cara. E a esposa está lá clamando a Deus e pedindo um milagre. E olha que já faz tempo. Talvez o vale que você está enfrentando e passando, como o vale de Josafá, onde os inimigos vieram e se acamparam para lutar contra ele. Talvez esse vale é um tipo de situação financeira, como já foi dito aqui hoje, orado. É um tipo de situação financeira. Você não consegue colocar a tua casa em ordem financeiramente, porque você quer comprar tudo. Não tem dinheiro, mas quer participar de tudo. Não tem dinheiro, mas quer comprar tudo. Minha casa, irmão, é tudo contadinho. Se não ficar contadinho lá em casa, não vira o mês. E quando a gente vira um mês com um saldozinho de qualquer quantidade, a gente fala assim: vencemos mais um mês. Aleluia. Não é fácil não. Você não tem mais controle na sua vida financeira. Não tem. Tem gente que tenta controlar ela de todas as formas e mesmo assim fala: Deus, tem misericórdia. Talvez seja um vale, o vale que você está vendo, talvez seja um vale do seu casamento. Como eu já disse, vou repetir. É aquele casamento que, meu Deus do céu, até os vizinhos já sabem. Não sei como esses dois conseguem viver junto. Talvez o seu vale seja que a tua família está embutida, enfiada numa situação tão ruim, de opressões malignas, com demônios agindo na sua casa, com demônios agindo na sua família, com demônios atuando na mente dos filhos, dos genros, das noras, que você olha para essa situação e você já fez tanta guerra espiritual que você fala: não aguento mais. Meu Deus, eu não aguento mais. Se a sua família
está metida num vale de desgraça e de ruína espiritual, e os demônios estão agindo na mente, ou estão atuando lá livremente, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que este vale que você está vivendo vai passar, porque Deus vai derrotar os inimigos da tua casa. Deus quer desfazer as obras do diabo na sua família. Ele vai fazer isso. Esse é o desejo de Deus. Talvez seja em você mesmo. Você já se identificou. Você vem nos cultos. Você participa da igreja. Você serve na igreja como voluntário. Você já fez ruios. Já fez tantas outras coisas. E você diz, meu Deus, olha tudo que eu já fiz. E eu continuo nesse estado. E às vezes é uma opressão tão terrível na mente. Que eu vou dizer uma coisa para você. Se tem algum demônio agindo na sua mente, que impede você de viver o propósito de Deus, eu desafio ele aqui para ele se manifestar hoje. Porque está de brincadeira a gente viver igreja debaixo de força maligna. Viver igreja, viver culto, servir a Deus na igreja, mas oprimido por forças demoníacas. Vai, demônio. Vai. Vem. Vem aqui que você vai ver o que os crentes aqui vai fazer com você. Vem aqui que o pastor Carlão vai olhar na sua cara. Mas você não vem, né? Porque se você vier, sabe o que a igreja faz com você? Manda você para o abismo e você vai ficar trancado lá. Aquele lugar onde Jesus mandou os demônios dos porcos. Abismo. Lugar de prisão demoníaca. Quando você for expulsar um demônio da sua casa que estiver perturbando, você fala assim, você vai para o abismo. Porque abismo é lugar de prisão dos demônios. Não manda ele embora para a rua não, senão ele vai para outra casa. Eles têm que saber quem é você. Um dia, uma vez uma irmã ligou para mim e falou para pastor, moça, ela era moça solteira, ligou para mim, pastor, dá para você vir na minha casa, porque a minha mãe está endemoniada. A hora que ela ligando para mim, o demônio que estava na mãe escutou. Sabe o que o demônio falou para ela? Você está chamando aquele pastorzinho? Você está chamando aquele pastorzinho? E ela contou para mim. Falei, verdade. E eu fui. Quando eu entrei na casa, eu olhei para ela e falei assim, cheguei. Falei para ela. Quando eu falei, cheguei, irmão, o zóio dela regalou. E ela, pro chão. E eu olhei e falei assim, bom, já que você sabia que era eu, então, fora. Pode ir embora. Vai embora em nome de Jesus. Não precisou nem de gritaria. Vai embora. Os demônios têm que saber quem é você. Quem é você no reino. Os demônios têm que olhar para nós, porque a Bíblia diz que eles estão aí ao derredor, procurando alguém para que ele possa tragar. E às vezes nós nos embocamos em certos vales da vida de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia, de enfermidade, com diagnósticos médicos de câncer, de tumores, de enfermidades horríveis, e nós sofremos com essa situação, porque a gente não aceita. É um vale terrível de dor, é vale de depressão, é vale de angústia. É tanta coisa que o ser humano passa e a igreja passa na terra, porque essa terra não é nossa. O lugar não é nosso. O apóstolo Paulo disse que a nossa morada está no céu. A nossa pátria está lá. Jesus disse que ele ia procurar preparar uma morada para nós lá no céu, uma casa para nós lá no céu. O que eu quero me preocupar com essa terra, com esse mundo? E às vezes a gente se mete em cada situação, às vezes por escolhas nossas, e a gente não sabe como sair. Aí vem o desespero. A gente esquece que é crente. A gente esquece que tem Bíblia. A gente esquece que tem louvor. A gente esquece que tem adoração. A gente esquece até que tem pastor para pedir uma oração para ele. Tem gente que fala assim, eu não vou levar problema para o pastor não. Não, você não vai levar problema para o pastor, porque o pastor não vai pegar o problema para ele. Ele não é bobo. Eu não sou bobo pegar problema dos outros para mim. Mas que o pastor vai botar a mão na sua cabeça e vai orar pelo seu problema e vai te libertar. Ele vai, porque ele tem autoridade em nome de Jesus para fazer isso.
Josafá estava lá, reuniu toda Judá e submeteu todo mundo debaixo da autoridade de Deus. Olha, o Salmo 112, 7 diz assim: o justo não temerá as más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Não foi o caso dele, como não é o caso de muitos de nós, que às vezes recebem uma notícia e fica com medo. Mas o problema não é ficar com medo. O problema é a gente não correr para Deus e submeter a Deus e entrar numa consagração de jejum. Esse é o problema. O problema é acharmos que nós podemos vencer na força do braço. E nem sempre nós vamos conseguir nada com isso. Alguns, fazem e ficam tão desesperados que perde o controle emocional, perde o controle da vida, começa a murmurar, reclamar, e aí fala: oh Deus, Deus, que é isso que o Senhor fez comigo? Por que o Senhor me deixou assim? Aí ele entra num processo tão terrível de estresse, de nervosismo, e a única coisa que a pessoa sabe fazer é falar: e agora? A primeira coisa que Josafá fez, eu já disse, vou repetir. Quando ele recebeu uma notícia ruim, foi fazer o quê? Buscar o Senhor e jejuar. 3 coisas são necessárias imediatamente, diante de situações ruins ou quando você recebe más notícias. Primeiro, oração. Primeiro, repete comigo. Primeiro, oração. Consultar o Senhor é necessário. Vamos consultar o Senhor. A gente faz isso? Será que fazemos isso? Será que isso é habitual para nós? Quando acontece uma notícia ruim, quando acontece algo ruim, a gente fala assim: opa, Senhor, vou consultar o Senhor, vou entrar em oração. Segunda coisa que é necessário, proclamar um jejum. Porque nesse contexto o jejum não é porque eles acreditaram que jejuando eles venceriam o inimigo. É porque eles acreditaram que o jejum era se sujeitar totalmente a Deus. Nós vamos sujeitar nossas vontades, nossos desejos, nosso medo, tudo que estiver acontecendo com a gente vai se sujeitar a Deus. Vamos matar a carne. Para quê? Para ficarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus está falando conosco, mas nós não estamos conseguindo ouvir no meio de tantas vozes que existem. A gente não consegue identificar a voz do Senhor. Tem tantas vozes falando. Escuta o que eu vou dizer para vocês, irmãos. As pessoas gostam muito de dar muitas opiniões nas nossas vidas. Quando estamos com problemas, às vezes nós procuramos as pessoas para pedir opiniões para elas. O que você acha disso, hein? O que você acha que eu devo fazer, hein? Sabe qual devia ser a nossa resposta para a pessoa? Vai orar. A gente não faz isso, a gente quer dar uma palavra. A gente quer falar alguma coisa. Mas Deus, Ele não dá sugestão. Ele não dá opinião. Deus dá direção. Por isso que nós temos que buscar a Deus, porque Deus dá direção. Nós não vamos pela opinião do Senhor. Nós não vamos pela sugestão que Deus está dando. Não, Deus não faz isso. Deus dá direção. E às vezes a direção que Deus vai nos dar, a gente fica meio assim: nossa, eu tenho que fazer isso aí, Senhor? Eu vou ter que fazer isso aí? Olha, tem gente que prova o pastor, sabia? Vem procurar o pastor para buscar uma direção do pastor a respeito de situações da vida. Depois que o pastor dá a direção para ele, dentro da palavra, com o princípio bíblico, sabe o que ele faz? Ele procura outros irmãos da igreja. Então, irmão, estou com um problema assim. Você já procurou o pastor? Já procurou o seu discipulador, se é que você tem discipulador? Você já procurou o seu discipulador? Já procurou o seu líder? Não. Ou já. Mas então você está perguntando, porque quer escutar outras opiniões. A direção do Senhor, a direção dentro da palavra de Deus às vezes não é suficiente, não agradou. Então ele quer fazer o quê? Procurar outras opiniões. Não ande pela opinião de ninguém. Ande pela direção que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, busque direção de Deus e não opinião dos outros. Porque no meio dessas opiniões tem gente procurando e ouvindo até a opinião de gentios.
Não busque. O Salmo 1 diz o quê? Não siga conselho de ímpios. Mas tem gente que, em vez de seguir conselhos dos discipuladores, dos mentores, dos pastores, de gente que é de Deus, ele fica ouvindo até os ímpios. Aí ele não sabe porque é que as coisas não dão certo. Quem que você escuta? Quem você busca para falar na sua vida? Quem é que tem falado na sua vida quando você precisa de uma direção? Quem é que está falando para você? Cuidado, porque às vezes as opiniões não vão dar certo. Porque o que vai dar certo é direção. Terceiro, 3 coisas importantes: oração, proclamaram jejum. E no caso de Josafá, ele reuniu todo o povo para pedir socorro ao Senhor. E a gente lê o Salmo 121 assim com tanta reverência, com tanta fé. Quando eu olho, eu ergo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Que coisa linda! Que salmo tremendo! É promessa. O meu socorro vem do Senhor. Pois é, Josafá tinha um vale para enfrentar. Os inimigos estavam na entrada do vale. Ele teria que pegar o povo e descer lá na entrada do vale e vencer uma batalha no vale. Mas ele fez o quê? Buscou o socorro do Senhor. Reuniu todo o povo. Você imagine Nova Odessa, os pastores de Nova Odessa, debaixo de uma unção e uma visitação de avivamento. Porque só um avivamento para fazer isso, os pastores de Nova Odessa. Reunindo os pastores de Nova Odessa, debaixo de uma unção, de uma visitação do Espírito, buscando todos juntos, sem placa de igreja, sem religiosidade, todos movidos pelo Espírito Santo, buscando a Deus, para ver o reino de Deus se manifestar na cidade de Nova Odessa. Para orar por essa cidade, para determinar que as cadeias vão se quebrar, para determinar que quem decide no território de Nova Odessa não são os demônios nem o diabo. Quem determina, quem decide no território de Nova Odessa não é nem a política, é a igreja orando unida em nome de Jesus. Já pensou um negócio desse, cara? Já pensou? Esse monte de pastor aí, tomando cafezinho, que é isso aí? Estamos em unidade, orando pela igreja de Jesus e orando pela cidade, porque essa cidade aqui vai mudar, porque nós estamos aqui, a igreja está reunida aqui, clamando, buscando direção do alto, direção de Jesus. E quer saber? A hora que a gente sair daqui, nós vamos fazer uma marcha profética por essa cidade. Em cada canto onde tiver uma congregação que prega o evangelho, nós vamos profetizar dentro da mesma visão, que Nova Odessa é do Senhor Jesus. Já pensou um avivamento desse em Nova Odessa? Que coisa tremenda. Pois é. Precisa acontecer. Precisa acontecer. E eu creio que ainda vai acontecer. Eu creio. Eu não sei porquê, eu tenho essa loucura de crer. O Salmo 46:1 diz o quê? O Senhor é meu socorro na hora da angústia e da tribulação. A gente esquece disso. Na hora da notícia ruim, na hora do problema, na hora da situação que aperta a emoção, aperta tudo, a gente esquece do Salmo 121, esquece do Salmo 46, e aí vai fazendo do jeito que quer fazer. Aí Josafá faz uma reunião de oração com todo mundo, e olha o tipo de oração que Josafá faz, versículo 5. Ele começa a adorar, e reconhecendo quem é Deus e o que ele havia feito. Ele começa a adorar. E aí, como também eles levantaram um templo ao Senhor, um lugar somente para Deus, para que Ele fosse adorado naquele lugar, para que os povos viessem para aquela casa, e aquela casa fosse casa de oração para todos os povos, para toda a cidade. Foi o que Jesus disse: não faça da casa do meu pai covis de salteadores, mas a minha casa do meu pai é casa de oração para todos os povos. Ele fez isso. Depois ele diz assim na oração: ah não, desgraça, castigo da espada, peste, fome, ou seja, qualquer mal que vier, estamos sujeitos a isso nessa terra. Mas ele faz essa oração: nos colocaremos na presença do Senhor
e clamamos na hora da angústia, e Ele nos ouvirá e nos salvará. Você crê nisso? Se você crê nisso, aplauda o Senhor pela sua vitória. Eles tinham confiança no Senhor. Olha que confiança em Deus. Dá até vergonha. Olha que confiança no Senhor. Por que eles tinham essa confiança em Deus? Por quê? Porque eles tinham confiança na promessa de Deus, por causa da aliança que Deus tinha com eles. E Josafá cita isso. Não foi isso que o Senhor fez? Não foi assim que a gente combinou? Não é assim a nossa aliança? Diga para o teu irmão, quem tem aliança tem promessa. Diga de novo, quem tem aliança tem promessa. O problema é que nós nem sempre sabemos o caminho para acessar a promessa. E quando a gente não acha o caminho para acessar a promessa, a gente luta pelas nossas próprias forças. Você tem que achar o caminho em Deus, na palavra, para acessar as promessas que Deus tem para você. E tem mais de 6.000 promessas na Bíblia. Tem que achar o caminho da promessa. E quando a gente acha o caminho da promessa, a gente confia. Por quê? Porque quem tem aliança tem promessa. Eles confiaram na promessa de Deus. Olha o que ele diz. Vocês não precisam se preocupar, porque essa batalha é minha. É aliança, é promessa de Deus. Essa batalha é minha. Escuta o que eu vou dizer para você. Você tem aliança com Deus? Você tem certeza que você tem aliança com Deus? Se você não fez aliança com Deus, você tem que fazer hoje. Hoje você não pode sair daqui sem fazer uma aliança com Deus. Lá em João 1,12 diz que Jesus veio para o que era seu, os seus irmãos, o seu povo, os judeus, mas o seu povo não o aceitou como filho de Deus, como enviado de Deus. Aí o texto diz assim: mas todos quantos demais, os outros povos, as outras pessoas, aceitaram ele como filho de Deus e o receberam pela fé, eles se tornaram filhos de Deus. E a partir do momento que uma pessoa recebe Jesus e se torna filho de Deus, ele entra numa aliança com Deus. Deus entra, faz uma aliança com ele. É aliança, aliança de sangue. É aliança de sangue derramado por Jesus na cruz. A partir do momento que você abre o seu coração e diz: Senhor, eu preciso de Ti, sou pecador, estou longe da Tua presença, eu preciso me aproximar de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de vida eterna, de salvação. E recebe a Jesus, entra em aliança com Ele. Entra em aliança com o Senhor. Por quê? Porque é promessa de Deus. Deus tem essa promessa. Entrar em aliança com o Senhor. Agora, se você já fez uma aliança com Deus, mas você quebrou ela, adulterou a sua aliança, tem uma aliança com Deus, andei com Jesus, eu sei quem Ele é, eu aprendi quem Ele é, eu vivi na escola bíblica dominical, eu frequentei a igreja há muito tempo, mas hoje eu estou afastado, eu não consigo voltar. Multidão de gente está assim. Eu não consigo voltar. Foi machucado na igreja, foi ferido na igreja, foi ferido por pessoas na igreja, por líderes, alguns até por pastores, feridos por pastores. Estão machucados, feridos, trancados no coração, cheio de doenças espirituais, emocionais, e não conseguem mais voltar para Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer sarar tuas feridas. Deus quer te curar em nome de Jesus. E Deus quer trazer você de volta para Ele. Deus quer você com Ele, perto dEle, junto com você, para poder cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Porque o caminho em que você está vivendo, longe de Deus, não é o que Deus tem para você. Deus quer você. Diga para o teu vizinho: Deus te quer nesta noite. Olha o versículo 10. Versículo 10 e 11 diz que Deus pediu para eles pouparem o povo. E agora o povo se levanta. Versículo 12. Eles reconhecem, no versículo 12, que sozinhos eles não podiam vencer. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho eles não podiam vencer. Por isso colocaram os olhos em Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. Tira os olhos do problema, irmão. Tira os olhos da situação. Tira os olhos das circunstâncias.
tira os olhos das pessoas. A palavra de Deus diz em hebreu, olhando firmemente para... Não sabe, né? Por isso que olha para as pessoas. Vocês estão de brincadeira. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que sofreu ignomínia, desprezo. E ainda o texto continua dizendo, sabe o quê? Sabe o que o texto diz? Vocês ainda não sofreram na luta contra o pecado até o sangue. Está falando de Jesus. Vocês nem sofreram até o sangue. Jesus suou gotas de sangue no jardim do Getsêmani por causa de mim e de você, por causa da opressão do pecado que estava sobre ele. Foi uma luta terrível. Teve crise de pânico, crise de ansiedade, mas ele venceu. E ele diz, se eu venci, você pode vencer também. Ele venceu por mim e por você. E ele diz nessa noite para você, tira esses olhares das pessoas, pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para a circunstância, pare de olhar para o problema. Mostra Deus para o seu problema. Olha aí, Deus. Os inimigos que a gente poupou estão vindo. O que o Senhor vai fazer? Nós temos uma aliança com o Senhor. Aí o Espírito de Deus vem sobre o profeta e fala o quê? Para. Fiquem tranquilos. Não precisam ter medo. Não se apavorem. Esta batalha aí não é sua. É do Senhor. Você crê nisso? Você crê que essa batalha que você tem enfrentado, que você tem passado, é do Senhor? Só crê quem tem aliança com Ele. Às vezes a gente fica com pressa. Às vezes a gente tem tanta pressa de ver o problema ser resolvido, que a gente quer resolver logo. Essa batalha não é sua, é do Senhor. Se submeta a Ele, se sujeita a Ele em oração, em jejum, em consagração. Submeta a sua carne, os seus prazeres, a sua vontade, a sua emoção ao Senhor em jejum e oração. E diga, Senhor, eu tenho uma aliança contigo, sou teu filho. Eu não consigo vencer essa guerra. Eu não consigo. Então essa guerra o Senhor vai vencer por mim. E fica tranquilo. Aí o profeta diz para Josafá, para o povo, olha, vocês não vão fazer nada. Está no texto. Vocês não vão fazer nada. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão se posicionar na entrada do vale, em pé. Se posiciona na entrada do vale, sem arma, sem nada. Reúne a equipe de louvor. Pode reunir eles, tangedor. Reúne a equipe de louvor. Pode vir aqui. Reúne a equipe de louvor. Está lá no texto. Escolheu a equipe de louvor. A equipe A do ministério. Põe lá. É gente que sabe o que é ser adorador. É gente que verdadeiramente atua e trabalha como adorador. Porque Deus não procura músicos. Deus procura adoradores. Deus não procura cantores que cantam bonito. Deus procura adoradores. Se posiciona. Chama essa equipe de adoradores. Que você como rei já sabe quem são eles. Porque você conhece eles, né? Conhece o caráter deles, conhece a vida que eles têm com Deus. Então chama eles. E se posiciona na entrada do vale. Sabe o que vocês vão cantar? Vocês vão cantar assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só isso. Você percebeu que a gente fica assim meia hora, 40 minutos, né, pastor Kleber? A gente fica meia hora, 40 minutos num momento de culto, de adoração, tentando levar a igreja para adoração. E a igreja não vai. Vamos, gente, vamos. Não vai. Você percebeu que alguns se expressam na adoração com uma liberdade tão tremenda, que às vezes até parece que incomoda. Às vezes eu acho que eu incomodo as pessoas, porque eu grito, eu canto, Mas você percebe isso? Parece que a igreja, aquele dia, é quarta profética. É quarta profética. O pastor tem que vir aqui na transição do culto e profetizar para
profetizar, orar, profetizar, profetizar. Já foi liberado quantas palavras proféticas aqui, através do louvor, através do pastor, através do Eduardo. O pastor Eduardo veio aqui, profetizou também. E aí profetiza e declara a palavra sobre as pessoas. E olha que bênção, já era para você estar transbordando. Já era para você estar transbordando. A pessoa que está do seu lado já era para estar sendo transbordada por você. Josafá falou assim: se posicione na entrada do vale e só louve e me adore. Mas nada. 4 coisas são necessárias nesse texto que Deus falou para mim. Você vai orar mais, você vai jejuar e você vai me adorar. Você vai me louvar o tempo todo. Você vai me adorar o tempo todo. Eu acordo de madrugada, irmãos. Eu não sei porque que eu tenho esse hábito. Eu acordo de madrugada. A minha mente quer fazer pensar coisas ruins. Sabe o que eu faço? Está repreendido. Eu já lembro de um cântico quietinho na cama. Já começo a cantar ele na mente. Se eu cantar em voz alta, acorda a patroa. Eu levanto da minha cama, vou lá para minha cozinha, no meu cantinho lá. Lá eu choro. Eu não sei, porque depois que eu fiquei velho, fiquei chorando. Acho que eu por causa da minha idade. Virei um chorão. Minha esposa fala: por que você chora tanto? Falo para ela assim: oh, amor, eu não quero falar nada para você. Deve ser quebrantamento. Vai lá orar, chorar na presença de Deus. Clamar, entrar em jejum na presença de Deus. E buscar Deus. E adorar. E eu grito com a Alexa. Alexa, é o nome dela? Hã? Alexa. Eu grito com ela. Ela fica em cima da geladeira. Ganhei de presente o pastor fiel que veio dos Estados Unidos, me trouxe presente, botei ela lá. Alexa, worship. Aí ela já começa, já tem a música que ela começa. A primeira da lista. Alexa, eu quero que você ouvir Fernandinho hoje. Fernandinho na rádio, não sei o quê. E começa a tocar. E aí eu fico lá que nem bobo. Eu quero ser um tonto, um bobo mesmo na presença de Deus. Não quero ser nada. Eu não quero ser nada na presença de Deus. Eu quero ser diante de Deus qualquer coisa jogada ao chão, aos pés deles. Porque no louvor e na celebração eu declaro o que Deus é e o que Deus faz. Mas na adoração eu entro na intimidade com Ele. Louvor e celebração é para declarar a glória do Senhor, para declarar os feitos de Deus, é para fazer coisas acontecer. Mas quando eu entro na adoração perante Deus, eu entro na intimidade de Deus, porque eu entro para dizer o que Ele é. A adoração é sobre o que Deus é. Louvor é sobre o que Deus faz. Celebração é pelo que Deus faz. Mas adoração é pelo que Ele é. Eu entro na presença dEle.